Olá, muito boa noite para você. A TV Gazeta Sul começa agora o debate com os candidatos a prefeito de Cachoeiro. Estão aqui os candidatos Carlos Castiglione, do PT, e Glauber Coelho, do PR. Candidatos, agradecemos a presença. Boa noite aos dois. A TV Gazeta Sul reforça aqui o seu compromisso com a democracia. Já é tradição. A TV Gazeta realiza debates como esse há 30 anos. O espaço, mais uma vez, está aberto para a discussão de propostas e ideias. Debates assim também acontecem agora à noite em Vitória, Linhares e Colatina. As regras do debate aqui em Cachoeiro você confere agora. O debate dos candidatos para a Prefeitura de Cachoeiro terá 3 blocos, onde os candidatos farão perguntas entre si. No primeiro bloco, os temas para as perguntas serão determinados por sorteio. No segundo bloco de temas livres, os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No terceiro e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. O mediador irá sortear o candidato que faz a primeira pergunta em cada bloco. O candidato que responde automaticamente faz a próxima pergunta. Cada um dos candidatos fará 2 perguntas por bloco. Em todas as rodadas, os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. As regras do debate, assinadas por representantes dos candidatos, não permitem ofensas pessoais e acusação à honra e à dignidade dos adversários. Mas, se algum candidato se sentir ofendido ou caluniado, aí ele pode pedir direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para a sua defesa. A gente lembra ainda que os candidatos não podem exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale assim fora de hora. Vamos iniciar então a partir de agora o debate aqui na TV Gazeta Sul. Eu já começo então sorteando o nome de um candidato que começa fazendo a pergunta. Em seguida eu vou sortear um tema. Esse bloco é com temas pré-determinados. Vou sortear aqui, a gente tem uma urna, você pode ver em casa. Vou sortear aqui o primeiro candidato a fazer pergunta. Candidato Carlos Castiglione, do PT, é quem começa perguntando. O tema eu sorteio agora. Primeiro tema da primeira pergunta do debate é sobre orçamento municipal. Candidato Carlos Castiglione, o senhor tem, a partir de agora, tempo para fazer a sua pergunta. Boa noite, Mário. Boa noite aos nossos telespectadores da TV Gazeta. Boa noite, candidato. Que bom que o senhor veio. O povo de Cachoeiro estava aguardando o senhor no debate. O senhor faltou a 3 debates. Candidato, ao longo da campanha, o senhor fez muitas promessas. E a receita do município, todos sabemos, mas sofreu impacto com o fim do Fundap. Embora em minha gestão tenhamos adotado medidas para nos adequarmos a essa realidade. Ao mesmo tempo em que fala em cortar despesas, o senhor promete ampliação de serviços. Como é que você vai fazer isso? Ao tempo, candidato, por favor. Bom, boa noite, Mário. Boa noite, candidato. Boa noite você, telespectador que está em casa nos assistindo. Estou aqui no debate, presente. Com o maior prazer e muita satisfação. Primeiro ponto que nós queremos demonstrar, principalmente para você, telespectador, é de que nós precisamos de fazer com que os gastos da prefeitura sejam enxutos, sejam reduzidos drasticamente. Nós precisamos de saber gastar, precisamos de gastar bem com o pouco que nós temos. Haja vista que com a perca do Fundap, uma obra do partido do senhor, que veio aniquilar as finanças do Espírito Santo. Municípios igual o município de Cachoeiro de Itapemirim vão perder muito. Por isso que eu acredito numa gestão financeira séria, ordenada, decente, enxuta, mas que acima de tudo um governo que seja eficiente, que seja rápido, que seja objetivo. É justamente isso que a população clama, é justamente isso que a população pede. Nós não podemos, e aí
você, dona de casa que está nos assistindo, sabe perfeitamente daquilo que eu vou compartilhar com você agora. Nós não podemos, de maneira alguma, gastar mais do que aquilo que a gente arrecada. E o que acontece hoje, na gestão do senhor, é justamente isso. Gastos supérfluos, gastos desnecessários, gastos acima daquilo que a prefeitura tem arrecadado. Que responsabilidade fiscal é essa? Que planejamento é esse? Que organização é essa? Muito pelo contrário. Não existe organização, não existe planejamento e a casa está completamente desorganizada no seu governo. Candidato Castiglione, o senhor agora tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato, queria lembrar ao senhor que o relator do projeto do Fundap é o senador que o senhor mostra, lá do Amazonas, que o senhor mostra todos os dias na televisão como seu apoio, como seu apoiador. E lembrar ao senhor que o senhor também foi vereador, o senhor conhece o orçamento da Câmara Municipal de Cachoeiro. O senhor deve ter analisado o orçamento por 2 anos do meu mandato. E o senhor sabe da realidade de Cachoeiro. Então não dá, candidato, para ficar prometendo coisas que não dá para fazer. Nós precisamos ser muito criteriosos, organizados, planejados, como fui no meu governo. Nós aumentamos em 6 milhões a receita anual do nosso município. É por isso que eu tenho certeza que, de posse do novo mandato, que a população de Cachoeiro vai me conceder pelas bênçãos de Deus, nós vamos continuar avançando, captando recurso para fazer as obras que a nossa cidade por tanto tempo ficou sem fazer com os prefeitos que hoje te apoiam. Candidato Glauber Coelho, agora o senhor tem 45 segundos para a sua tréplica. Ok. Candidato. Esse candidato, esse senador que eu mostro no meu programa, é líder do governo da sua presidente, do seu partido. Do seu partido. Interessante que diz o adversário que contraiu, que pegou uma prefeitura com 20 milhões de dívida. No final de 2011, essa dívida já estava em 30 milhões. E hoje, anota um telefone aí, 3522-5246. Mande seu e-mail que eu vou demonstrar hoje que a dívida já está em aproximadamente 45 milhões de reais. Ou seja, tempo, candidato, acima daquilo que o município pode pagar. Agora eu vou sortear aqui o segundo tema. O candidato Castiglione começou fazendo a pergunta, então nós vamos alternando. Quem começa agora fazendo pergunta é o candidato Glauber Coelho, do PR. Vou sortear o segundo tema. Eu lembro a você de casa, esse primeiro bloco é com temas determinados. O segundo bloco, tema livre. O segundo tema sorteado, sempre um tema de interesse público, é pavimentação. Candidato Glauber, o senhor pode fazer a sua pergunta. A partir de agora a gente conta o tempo. O senhor tem 30 segundos. Eu tenho caminhado por todas as ruas de Cachoeiro de Itapemirim, por todos os bairros dessa cidade, ouvindo e escutando o clamor da população. Pergunta que eu faço ao candidato: qual o valor destinado ao orçamento para a pavimentação de ruas e quantas ruas efetivamente foram asfaltadas esse ano? Candidato Castiglione, a partir de agora tem 2 minutos para a resposta. Obrigado. Candidato, você sabe que quando fala dessa dívida, vou voltar à pergunta anterior, nós temos que ter muito claro e mostrar para a nossa população com segurança que dívidas têm que ser feitas para poder ter investimento na cidade. Senão, ao contrário do que eu encontrei a Prefeitura de Cachoeiro, com apenas 2 obras em andamento, a drenagem da Vila Rica e a escola do Abelardo Machado, nós não tínhamos nenhuma obra em andamento quando eu assumi a prefeitura. É preciso ter coragem, é preciso ser um prefeito corajoso para fazer investimento. É como você que faz lá a compra da sua geladeira no carnê, né? Você faz uma dívida, você sabe que você vai ter seu salário e vai pagar aquela dívida. Isso não pode ser considerado uma dívida, candidato. O senhor que diz que é gestor público devia saber que isso não é dívida, porque é dívida orçamentária. Com relação à questão da pavimentação, eu fui o prefeito que mais investiu em pavimentação ao longo de toda a história de Cachoeiro. É só olhar como é que está o bairro Zumbi, o bairro Campo Leopoldina, olhar o Abelardo Machado, olhar
pelos bairros Nossa Senhora da Penha, olhar pelos bairros Nossa Senhora Aparecida, todo o Grande Village. Eu investi muito em drenagem, mas quero investir também. Lembrar que as obras não são obras de R$ 1,99, como se fazia no tempo dos prefeitos que te apoiam, candidato. Hoje nós fazemos obra de qualidade. Nós só fazemos pavimentação depois de fazer drenagem. Por isso que eu fiz mais de 18 mil metros de rede de drenagem para entregar, de fato, obras com qualidade à nossa população, para resolver. Olha ali, pessoal ali do bairro Ferroviários, né, quanta alegria. Eu vou continuar fazendo, no nosso próximo mandato, investimentos consideráveis nesse assunto da pavimentação. Candidato Glauber, 1 minuto para a sua réplica. Bom, é justamente por isso que eu quero ser prefeito de Cachoeiro. Porque Cachoeiro precisa de um prefeito corajoso, determinado, ousado, disponível para atender a população, não que fuja das suas responsabilidades. Detalhe, fez tanta crítica ao asfalto de 1,99 e hoje parte do asfalto que faz, ou grande parte, é de 0,99. É só perguntar aos moradores do bairro Jardim América. Dê um pulinho lá agora, candidato, para o senhor dar uma olhada. Dê um pulinho lá agora, candidato, lá no bairro Boa Vista. Os moradores lá do bairro Boa Vista estão aguardando a vossa presença lá. Para o senhor realmente ver se essas obras são obras de qualidade. Cachoeiro inteiro precisa de ter uma mão firme, atuante, do poder público municipal. Falar em números é fácil. Falar com obras concretas e a população sabe perfeitamente que isso não está acontecendo. É só o senhor andar pela cidade que o senhor vai ver. Candidato Castiglione, 45 segundos para a tréplica. Candidato, o senhor sabe que eu estou fazendo muitas obras pela cidade. E o povo de Cachoeiro também sabe. Nunca antes na nossa história isso aconteceu da forma como está acontecendo agora. Nós tínhamos aqui um grande passivo. Ninguém olhava desse jeito. Obras de 1,99 eram realizadas com muita frequência na cidade. Além das obras que eram abandonadas pelos prefeitos que hoje são seus apoiadores. E assim, eu quero aqui garantir o seguinte, nós estamos fazendo um bom trabalho. Prefeito de coragem, Cachoeiro já tem. Já tem, por isso que eu acredito que Cachoeiro vai me dar a oportunidade de seguir o nosso mandato para consolidar, para fazer as obras que precisa fazer ainda. Reconheço que é preciso fazer muitas obras ainda. Estou aqui à disposição. Tempo. Vamos agora então para o terceiro tema sorteado nesse primeiro bloco do debate. Vou agitar bem aqui, pegar um tema do fundo. Tema cuja pergunta inicial será do candidato Castiglione é habitação. O candidato Castiglione começa perguntando sobre esse tema. Muito bem. Candidato, antes de eu me dirigir à pergunta, eu gostaria de ressaltar aqui os investimentos que nós estamos fazendo em habitação em Cachoeiro. É considerável. Hoje mesmo nós assinamos mais uma ordem de início de um conjunto do Minha Casa Minha Vida. Mas eu gostaria de saber qual que é a sua proposta para essa área da habitação em Cachoeiro, coisa que tem mais de 20 anos que não tem um conjunto novo em nossa cidade. 2 minutos para a resposta, candidato Glauber Coelho. O que eu acho mais interessante é que o candidato teve 4 anos para realizar. 4 anos para realizar. E somente agora, no final do mandato, fala que começou a fazer alguma coisa. Amigo telespectador, você me acompanhou, você conhece a minha história de vida, a minha trajetória. Percorri cada rua dessa cidade, ouvi as pessoas, ouvi as suas indagações, as suas reclamações, também as suas indignações com o atual governo. Hoje, aproximadamente 4.600 famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Detalhe, pessoas que vivem com apenas R$ 70 por mês. Semana passada, eu entreguei um projeto na mão do governador Renato Casagrande. E nós temos um plano de governo para poder beneficiar todas essas famílias, para poder beneficiar todas as famílias que se encontram em área de risco. Haja visto que eu conheço bem essa realidade, porque já fui secretário municipal de Defesa Civil. Os servidores públicos da prefeitura precisam de um olhar diferenciado, de um atendimento específico, com moradias. Isso é direito.
Isso é você proporcionar dignidade a você, cidadão, a você, cidadã. E nós vamos fazer isso no início do nosso governo. Nós não vamos falar que vamos fazer e deixamos para iniciar a nossa fala na reta final. Tiveram 4 anos para executar, para construir moradias na nossa cidade. E olhe que eu não sou do partido da presidenta Dilma. E olhe que eu não sou do partido dos trabalhadores. Mas nós temos um amplo leque de alianças e o atual governador, Renato Casagrande, que está do nosso lado, está no nosso partido, está no nosso time, que vai poder proporcionar habitação de qualidade para o nosso povo e para a nossa gente. 1 minuto para a réplica, candidato Castiglione. Candidato, enquanto você estava lá na Câmara Municipal nos 2 primeiros anos do meu mandato, fazendo oposição, criando dificuldades para o nosso governo, eu estava resolvendo os problemas da cidade. Problemas que eu encontrei que eram muito sérios, eram seríssimos. Organizei as finanças, salvei o povo das enchentes, tão difíceis para nosso povo, de São Vicente, de Pacotuba. E aí, agora sim, eu estou fazendo todas as obras que nós merecemos e que o povo precisa. O primeiro conjunto do Minha Casa Minha Vida está sendo erguido e quase concluído lá no bairro Mar Brasa, com quase 500 unidades. Nós hoje assinamos mais 1.200, serão 2.200 unidades que o povo de Cachoeiro vai ter no início do próximo mandato. Eu tenho certeza que vou avançar muito nesse tema da habitação. As casas de São Vicente, as casas do Valão, fizemos muita coisa por habitação para as nossas famílias de Cachoeiro. Tempo, candidato. Candidato Glauber, a sua tréplica. O candidato, da forma que fala, parece que é o super-homem que salvou vidas. Eu quero ser prefeito de Cachoeiro de Itaperim, por isso que eu me preparei ao longo dos últimos 15 anos. Me dediquei muito, trabalhei muito, me formei, me preparei, me capacitei, estudei, para que esse momento pudesse ser uma realidade na minha vida. Eu não tenho dúvidas que nós vamos implantar na nossa cidade um novo modelo de gestão moderno, eficiente, eficaz, acima de tudo, que dê uma resposta rápida à população, sem ser super-homem, mas que possa ter o pé no chão, com equilíbrio, com prudência, com cautela, atendendo principalmente os mais necessitados no início do nosso governo e não no final. Vamos mudar de tema, agora o 4º e último tema desse primeiro bloco. No próximo bloco, tema livre, os candidatos perguntam o que quiserem um para o outro. Nesse bloco, os temas são determinados por sorteio. Vou sortear aqui, nós temos 15 temas, vou sortear o 4º e último desse primeiro bloco. Tema proposto é emprego. Nessa rodada, seguindo a regra da alternância, quem começa perguntando é o candidato Glauber Coelho. Quero perguntar ao candidato por que o município de Cachoeiro de Itapemirim, ao longo dos últimos 4 anos, não se preparou, não criou um ambiente extremamente favorável para poder gerar mais emprego e mais renda aqui, manter as empresas aqui instaladas e automaticamente atrair novas empresas para Cachoeiro de Itapemirim. Haja visto que uma matéria do próprio jornal A Gazeta demonstrou que a nossa cidade é uma das que menos gera emprego no estado do Espírito Santo. Candidato, 2 minutos para a resposta. Muito obrigado. Candidato, o que mais aconteceu e de melhor aconteceu na vida das pessoas de Cachoeiro durante o nosso governo foi a nossa capacidade de geração de empregos. Desenvolvemos um belíssimo trabalho com as micro e pequenas empresas. Inclusive ganhei, candidato, 2 prêmios Prefeito Empreendedor e disputei o prêmio nacional em Brasília, coisa que alegrou muito o povo de Cachoeiro. Nunca antes na história de Cachoeiro isso tinha acontecido, porque nós desenvolvemos uma política pública séria e responsável para desenvolver empregos aqui. Voltamos com o nosso polo de calçados. Hoje temos o setor de rochas ornamentais fervendo de empregos, com todo o polo metal mecânico. As grandes empresas de Cachoeiro voltaram para Cachoeiro, a Itapuã, a Itapemirim, estão aqui gerando empregos para o nosso povo. E nós queremos, no próximo mandato, meu projeto para o próximo mandato é continuar gerando emprego, criando o polo de desenvolvimento, um outro polo além do São Joaquim,
vamos investir na qualificação profissional, que é o tema desse momento, que as pessoas precisam ainda se qualificar para ocupar as inúmeras vagas de emprego que está colocado aí. Também nós temos o setor da construção civil. É só olhar aqui em torno da Rede Gazeta o quanto o Cachoeiro mudou nos últimos 3 anos. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de dedicação, de preparação, de dar segurança ao investidor para que ele possa vir investir em Cachoeiro. Eu tenho certeza que com tudo que acontece aqui no litoral sul do Espírito Santo, nós estamos preparados para poder desenvolver o melhor caminho para a nossa cidade. É por isso que eu estou aqui, no final desse bloco, pedindo o seu voto, para que eu e o doutor Abel Santana, meu vice-prefeito, consigamos continuar o projeto que estamos executando. 1 minuto para a réplica, candidato Glauber Coelho. Eu, como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, e quero aqui pedir essa oportunidade para todos vocês que estão em casa nos assistindo. Primeira coisa que nós vamos fazer, um diagnóstico completo para conhecermos a realidade da falta de mão de obra da nossa cidade. Que o adversário teve 4 anos para fazer e não fez. 4 anos para fazer e não fez. E nós vamos fazer um diagnóstico completo, justamente para propiciar e proporcionar qualificação para a mão de obra que nós já temos aqui, precisamos apenas de qualificar. Recentemente houve uma fuga de várias empresas para o município vizinho de Atílio Viváqua, que ofereceram redução de ISS, que ofereceram estrutura física para abrigar, para receber essas empresas no município vizinho, para gerar emprego e renda lá, e isso não foi feito em Cachoeiro de Itapemirim. Nós vamos fazer isso no nosso governo, é por isso que a gente aproveita esta oportunidade para pedir o voto para o 22, porque eu acredito e confio que o 22 pode mais, implantando uma política de desenvolvimento econômico que acima de tudo, possa... Tempo, por favor, candidato. Candidato Castelloni, 45 segundos para a tréplica. É interessante, o candidato que passou a campanha fazendo promessas mirabolantes, vem aqui no debate, continua fazendo promessa mirabolante. Candidato, o que é promessa com você já é realidade em Cachoeiro. A impressão que tem é que o senhor não anda em Cachoeiro, não conhece, não visita as empresas, não fala com os empresários. Eu faço isso. Então nós vamos desenvolver um programa de qualificação profissional. Nós estamos investindo pesado nesse tema da geração de empregos. Geração de emprego para as mulheres. As mulheres hoje em Cachoeiro estão trabalhando. As mães que têm inclusive serviço de creche para poder trabalhar com tranquilidade. Nós estamos de fato trabalhando e gerando emprego em nossa cidade, candidato. Terminou esse primeiro bloco com temas determinados. Você, morador de Cachoeiro e de todo o sul aqui do Espírito Santo, não pode perder o segundo bloco do debate com tema livre. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. De volta aqui com o segundo bloco do debate. Estão presentes no estúdio da TV Gazeta Sul os candidatos Glauber Coelho, do PR, Carlos Castelloni, do PT. Nesse bloco, eu lembro a você, tema livre. Eu sorteio inicialmente o candidato que faz a primeira pergunta. Depois, a exemplo do primeiro bloco, candidatos, ordem de alternância. O candidato que não fez a pergunta faz a pergunta seguinte. Vamos então para o segundo bloco, tema livre. Vou sortear aqui qual candidato começa perguntando. O candidato Carlos Castelloni começa fazendo a pergunta, tema livre, sua pergunta sobre o que quiser, candidato. Candidato, o senhor tem dito durante sua campanha, aliás, fez várias posições acerca desse tema, que vai voltar com o Transpop. E ao mesmo tempo diz que vai fazer um cadastro dos usuários. Um dos seus aliados e apoiadores, esse prefeito de Cachoeiro, através de uma carta recentemente entregue à população, disse que o Transpop será de portas abertas. Como é que isso vai acontecer? Transpop de portas abertas. Me explica isso. 2 minutos para a resposta. Candidato, eu vou fazer justamente aquilo que o senhor não fez ao longo desses últimos 4 anos. Eu vou fazer justamente aquilo que o senhor deveria ter feito e não fez. O senhor retirou um direito das pessoas. E por onde eu tenho caminhado, por onde eu tenho circulado, as pessoas têm me pedido, nós queremos o Transpop de volta. Nós queremos
que o nosso direito seja devolvido, que é um direito nosso, direito do transporte público. E é justamente isso que nós vamos fazer. Eu não vivo de carta, candidato. Eu não vivo de correspondências, eu vivo de realidade. E a realidade é que a nossa população está pagando um preço muito caro. Muito caro. E aquilo que falei está contido no nosso plano de governo, nós vamos cumprir. Aliás, nós temos um plano de governo. E esse plano de governo ele foi devidamente, profundamente conversado, discutido com a população, olhando nos olhos da população, auscultando os corações das pessoas, ouvindo as suas reclamações, as suas ponderações, as suas solicitações. E é justamente isso que nós vamos fazer, nós vamos devolver às pessoas o direito que lhes foi retirado pelo senhor, pelo seu governo. Vou citar um exemplo. Antigamente funcionava o transporte no interior. O morador do interior tinha o direito ao transporte sem custo, sem ônus. O senhor, de uma forma autoritária, abrupta, sem ouvir as pessoas, retirou esse benefício. O senhor, não sei porquê, de que forma, implantou o passe livre e no mês de janeiro foram aproximadamente R$33 mil destinados ao passe livre. Já meados de eleição, isso se aproximou dos R$70 mil. Por que será? Mas antes tinha dinheiro para fazer, por que não fez agora? Candidato Castiglione, que fez a pergunta, tem 1 minuto para a réplica. Candidato, esse tema é um tema muito sensível e é muito bom que a população tenha, de fato, consciência do que nós estamos tratando. A questão do passe livre, ela é de alta responsabilidade porque é transporte e é muito importante para a população de Cachoeiro. Eu reformulei o programa Passe Livre, tirando aqueles ônibus que estavam caindo o eixo na Beira-Rio, candidato. Imagina o senhor se isso acontece no alto desses morros. Eu tive a responsabilidade com a vida das pessoas e hoje nós temos mais de 5 mil pessoas que recebem o Passe Livre com dignidade, um cartão igual ao de todo mundo. Estamos pagando aquilo que de fato é usado, mas eu tenho garantido no orçamento do nosso município R$1.200.000 para garantir o programa Passe Livre no nosso próximo mandato. Vamos ampliá-lo, vamos também fazer chegar no interior. Isso depende de organização e planejamento, mas isso é meta para o meu próximo mandato. Projeto que já está em execução. Candidato Glauber, a tréplica do senhor. Planejamento e organização que não fazem parte do seu governo, mas irão fazer parte do nosso governo. Eu não tenho dúvidas disso. E quando a gente fala sobre transporte ou passe livre, independe do nome, o importante é o benefício que você, telespectador, vai receber. E no nosso governo, nós vamos acabar com o fim, vamos dar fim às restrições de uso, que atualmente só são liberados 6 passagens por semana. Nós vamos liberar. Nós vamos aumentar o limite máximo da renda familiar. Quero reforçar, nós vamos voltar com os ônibus para o interior. E tudo isso no início do mandato. Nós não vamos fazer de forma desorganizada como o senhor tem feito ao longo do seu governo. E agora a gente muda o tema. Quem começou perguntando nesse bloco foi o candidato Castiglione. Agora quem faz a pergunta é o candidato Glauber Coelho. Eu quero perguntar ao candidato por que ele transformou o seu governo em uma indústria de multas. Candidato, não sei de onde é que o senhor tirou essa informação. Nós hoje temos uma frota de 86 mil veículos em nossa cidade. Nós hoje temos ampliado o nosso número de veículos em 600 veículos, pelo menos por mês. Isso é muito importante para a cidade, é sinal de crescimento. É por isso que eu estou investindo no trânsito da cidade. Nós vamos ampliar a Avenida João de Santos Neves, vamos concluir o contorno de Cachoeiro, com recurso do PAC, da presidenta Dilma, fazendo a ponte sobre o Rio Itapemirim. Vamos fazer a rodovia do Caramba para tirar o trânsito pesado de dentro da nossa cidade, dar solução a esse problema que nós já estamos fazendo no nosso governo.
Vamos concluir o contorno de Itaoca e vamos desenvolver um conjunto de ações de trânsito em nossa cidade. Tudo isso para que a gente possa justificar esse esforço de crescimento que a nossa cidade está vivendo. Quanto à questão das multas, nós estamos trabalhando com orientação. E hoje isso representa apenas menos que 1% da nossa frota. É esse o sinal do planejamento, do nosso trabalho, da dedicação dos nossos profissionais que vão fazendo a orientação e vão trabalhando para poder fazer com que a nossa cidade possa ser uma cidade, do ponto de vista do trânsito, da mobilidade urbana, uma cidade mais adequada, uma cidade cada vez melhor. Vamos investir muito nessa questão do trânsito. O projeto já está pronto, recursos já estão garantidos, fruto do trabalho do nosso governo. Vamos mudar todo o planejamento semafórico de nossa cidade. E também vamos fazer sinalização vertical e horizontal para ajudar, para orientar esses motoristas, que nós ainda temos que punir, mas é muito pequeno, é insignificante aquilo que nós aplicamos em termos de multa. Fazemos sim orientação aos motoristas de Cachoeira. Agora o candidato Glauber tem 1 minuto para a réplica. Parece que o candidato não conhece o próprio decreto que assina. Está aqui. Ele próprio assinou o decreto de número 22.920. Estabelece normas para a remuneração da gratificação de produtividade. E no seu parágrafo 2º está muito claro. Para ter direito à gratificação de produtividade, o agente de trânsito deverá, não está dizendo poderá, deverá perfazer uma produtividade mínima mensal equivalente a 400 pontos, ou seja, 25% do limite máximo. Está claro? Está claro. E quem nos deu um referendo maior, um suporte maior, foi justamente o partido dele que ingressou na Justiça Eleitoral, pedindo um direito de resposta, e a própria Justiça Eleitoral negou esse direito de resposta, confirmando que nós estamos falando a verdade. Cachoeiro se transformou em uma cidade de multas. Candidato Castiglione, o senhor agora tem a tréplica. Candidato, você afirma coisas que não são verdades. Pega inclusive diário oficial e lê só o que te interessa. Lê só o que te interessa. Aí nesse mesmo decreto que o senhor leu, tem uma observação que para efeito de contagem dos pontos, que é uma luta dos agentes de trânsito há muito tempo, não conta a emissão de multas. Só que isso o senhor não leu, não. Isso o senhor não leu, porque isso não interessa ao senhor. O senhor passou a campanha inteira vendendo ilusões ao povo de Cachoeiro. Eu faço, candidato, aquilo que a população de fato me pede para fazer. É por isso que a cidade cresce, é por isso que nós estamos do jeito que estamos. E vamos avançar, precisamos avançar, Cachoeiro sabe disso. Agora a gente muda o tema, quem propõe um novo tema e inicia fazendo a pergunta é o candidato Carlos Castiglione. Candidato, um de seus apoiadores é o senador Magno Malta. Ele me deu apoio em 2008 e antes mesmo que eu assumisse, rompeu comigo. Rompeu porque queria ocupar todo o governo. Pediu todos os cargos e eu botei o pé na porta e disse que não faria. Como é que o senhor vai fazer para acomodar ele, Zé Tasso, Ferraço e Valadão dentro da prefeitura? Candidato tem 2 minutos para responder a pergunta. Candidato. A sua política é a política do passado, é a política velha. Eu não faço e nem sigo essa linguagem, eu desconheço profundamente essa linguagem. Eu não discuto pessoas, eu discuto projetos, eu discuto plano de governo, eu discuto programas. E foi justamente isso que eu fiz ao longo da minha caminhada, olhando nos olhos da população, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, ouvindo as suas reclamações, as suas indignações. Por isso que o senhor tem um índice altíssimo de rejeição. Porque o senhor fez promessas e não cumpriu as promessas que fez. Todas elas, inclusive com seus parceiros políticos. Nós não. Independente do partido político, porque partido vai, partido vem, partido vai. Eu tenho um compromisso com a realidade, com o plano de governo, e nós temos um plano de governo, e dentro desse plano de governo
Quem apita sou eu. Quem vai ser o prefeito sou eu, se Deus assim permitir. A postura, a conduta, quem vai implantar no plano de governo somos nós. Digo mais para o senhor, se o senhor topar e renunciar à sua candidatura, da mesma forma eu aceito o senhor também para poder me apoiar, com o maior prazer, sem dificuldade alguma. Mas quem governa vai ser eu. Cada partido político vão ter o seu espaço e as suas indicações técnicas. E quando a gente fala em indicação técnica, vai ser completamente diferente daquilo que é no seu governo hoje. Eu vou ter pessoas muito mais preparadas e capacitadas para atender a população, para atender os anseios e os desejos dos moradores de Cachoeiro de Itapemirim, para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. É justamente isso que a gente quer, é justamente isso que a gente deseja, fazer uma política diferente, moderna e eficiente, acima de tudo. Candidato Castiglione, o senhor tem 1 minuto para a réplica do senhor. Candidato, você deu uma demonstração agora de profundo desrespeito ao povo de Cachoeiro. E sequer respeita o prefeito, porque chega ao absurdo de me propor renúncia da candidatura. Eu sou candidato à reeleição, candidato. Eu estou fazendo o melhor para Cachoeiro. Por favor, não seja arrogante. O senhor já juntou todo mundo com o senhor. Eu tenho junto comigo gente séria, gente que eu mostro, gente que esteve comigo hoje à tarde aqui em Cachoeiro, como o ex-governador Paulo Artung, o deputado Camilo Cola, o deputado Rodrigo Coelho, tem o apoio do governo federal, tem o apoio de muitos amigos, inclusive do governador. Eu mostro, candidato, o senhor não pode se dirigir a um prefeito que está disputando com o senhor de maneira honrosa, desse jeito, de maneira desrespeitosa, me propondo aqui, eleitor e eleitora de Cachoeiro, renúncia. Isso é desrespeito. Cachoeiro não merece. Por favor, candidato. Cachoeiro já passou por essa fase. Candidato Glauber, agora o senhor tem 45 segundos para a tréplica. A gente percebe um total desequilíbrio do prefeito municipal. Completamente desequilibrado na sua posição. Não fui arrogante, muito pelo contrário. Quem tem sido venenoso, quem tem sido arrogante, quem tem tentado persuadir e desequilibrar é o senhor e não eu. Muito pelo contrário, o respeito muito bem. Simplesmente disse, da mesma forma que aceitaria isso que acabei de lhe falar, só não gostaria que o senhor trouxesse junto os seus amigos do PT do Mensalão. Só gostaria que o senhor não trouxesse junto seu ex-secretário municipal de obras que foi afastado por improbidade e por corrupção. Nós estamos nos encaminhando aqui para o fim desse segundo bloco de debate. Ainda há mais uma rodada de perguntas, tema livre. Quem faz agora a pergunta é o candidato Glauber Coelho. Candidato, a partir de agora o senhor já tem aí 30 segundos para perguntar sobre o que o senhor achar mais interessante ao candidato Carlos Castiglione. Uma pergunta que eu quero fazer, com muito respeito e equilíbrio ao prefeito, ao candidato Carlos. Ele disse que é do partido da presidenta, amigo pessoal do ministro da Saúde, e infelizmente, Cachoeiro de Itapemirim foi uma lástima em termos de saúde nos últimos 4 anos. Nada foi feito. E não adianta me falar agora que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque nada foi feito. O que o senhor pretende fazer, pelo menos no restinho de mandato que lhe falta? Candidato, o senhor foi secretário municipal em 2007. Vou lembrar aqui aos telespectadores que quando o senhor deixou o governo, em março de 2008, naquele ano nós tivemos a maior epidemia de dengue da história. Sinal de que o senhor não cuidou de fazer o enfrentamento da dengue, coisa que eu estou fazendo e vou continuar fazendo. Rigorosamente, todos os anos, implacavelmente, nós estamos trabalhando para que a gente não volte à dengue do seu tempo, quando você era secretário. Já estou fazendo. Ampliamos a nossa cobertura do Programa de Saúde da Família. Em 2008, eram 80 mil pessoas atendidas. Hoje, são 105 mil pessoas atendidas. No próximo mandato, vou ampliar isso para 70%, fazendo concurso para médico. Também vamos construir um novo PA ali no bairro Aeroporto, para poder melhorar o nosso atendimento do Paulo Pereira Gomes.
Já abri o PA de Itaoca. Estamos agora com tudo pronto para começar a construção de obras de 6 unidades de saúde, dentre elas o Novo Parque, o Teixeira Leite, o Coramara, além dos investimentos nas academias de saúde, que está tudo prontinho para começar. O senhor pode ver, meu querido eleitor, minha querida eleitora, que nós estamos trabalhando sério e vamos também criar o Centro de Atendimento à Mulher. Vou fazer aqui para resolver um problema que, a princípio, não é do município. Eu vou montar o Centro de Especialidades para tentar acabar com o sofrimento das pessoas que ficam meses esperando uma consulta especializada. Eu e o doutor Abel, que é um homem sério, preparado, vamos trabalhar para avançar muito na saúde, além daquilo que nós já estamos fazendo no nosso governo. Candidato Glauber, agora tem 1 minuto para a réplica. Eu fui o único secretário de saúde do Brasil que teve coragem, destemor, ousadia, competência. Entramos no olho do furacão da dengue e solucionamos o problema. Hoje, os frutos que são colhidos pela atual administração, graças a um trabalho que nós fizemos lá atrás. Em segundo lugar, meu querido amigo cidadão e cidadã, telespectador, a mesma promessa que o candidato está fazendo agora aqui, ele já fez há 4 anos atrás. Será que compensa permanecer no erro? O trabalho que fiz enquanto secretário de saúde foi revolucionário, não somente na captação de recursos. Na minha época não faltava médico e você, telespectador, sabe disso. Hoje nós não temos médico nas unidades de saúde. Na minha época não faltava medicamento, hoje falta medicamento. Dê um pulinho agora lá na unidade de saúde do Penha. Está faltando medicamento. Ou seja, a saúde de Cachoeiro de Itapemirim é a 2ª pior do estado do Espírito Santo. E ele, que é amigo da presidente e amigo pessoal do ministro, não fez nada. Tréplica agora do candidato Carlos Castelloni, 45 segundos. Candidato, queria dizer que a população não pode ir na unidade de saúde do Penha agora não, porque ela está fechada. Ela abre amanhã cedo. E se for lá, vai encontrar o medicamento que o senhor está dizendo aqui que não tem. Pode ir lá amanhã cedo que você vai encontrar. E ainda queria dizer, para completar, que nós vamos resolver o problema do Hospital do Aquidabã. Vamos fazer ali o Hospital do Trauma. E vamos também garantir o direito do Hospital Infantil. Vou indenizar de maneira legítima o Hospital Infantil. Porque ali nós vamos implantar também o SAMU 192 em Cachoeiro, um esforço dos prefeitos da região sul do Espírito Santo. Além do CAPS-AD, que nós já temos funcionando para cuidar da questão das drogas, e nós vamos avançar no nosso próximo mandato. Obrigado, candidatos. A gente está encerrando aqui o 2º bloco com tema livre. Nesse debate já foram tratados assuntos muito importantes para você, morador aqui de Cachoeiro. Os candidatos já falaram sobre habitação, emprego, pavimentação, formação de equipe, orçamento, saúde, transporte. Portanto, o debate é muito importante para que você fique atento, acompanhe e decida o seu voto. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, o último bloco do debate, com os candidatos apresentando as suas considerações finais. Já voltamos. De volta com o 3º e último bloco desse debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Nos 2 blocos anteriores, os candidatos responderam perguntas. No primeiro bloco, sobre temas determinados. No segundo bloco, tema livre. Cada candidato escolheu um tema e fez diretamente a pergunta para o candidato oponente. Esse bloco é o bloco das considerações finais. Cada um dos candidatos, o candidato Carlos Castelloni e o candidato Glauber Coelho, cada um deles terá 3 minutos para as suas considerações finais. Mais uma vez, a exemplo do que ocorreu nos blocos anteriores, eu vou sortear aqui a ordem. Qual candidato começa participando aqui desse bloco derradeiro, desse último bloco do debate à Prefeitura de Cachoeiro. Vou mexer bem aqui o nome dos 2 candidatos, não vou olhar, vamos sortear para saber quem é que começa e quem termina fazendo as considerações finais. Mais uma vez, quem começa é o candidato Carlos Castelloni. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Estou feliz com esse sorteio.
estou ganhando todas, sempre em primeiro lugar. E é assim que eu espero em Deus, na confiança do eleitor, nós vamos fazer no dia 7 de outubro. Antes de fazer finalizações, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, o candidato citou aqui sobre a avaliação do meu governo. Só que ele pegou a pesquisa de 2010. A última pesquisa da Gazeta aprovou meu governo em 55%. Por isso que Cachoeiro vai me dar a oportunidade de retornar. Outra coisa importante, mensalão, candidato, tem 5 do PR envolvido. 5 do PR sendo julgado também, com os meus companheiros do PT. Então, não dá para julgar desse jeito. Vamos torcer para que o Supremo Tribunal resolva essa questão e dê a resposta à população de Cachoeiro. Quanto ao secretário, que o senhor citou, eu queria lhe dizer que o nosso governo, nosso mandato, é um dos poucos mandatos ao longo da história de Cachoeiro que o prefeito não tem um processo sendo respondido. Lembrando que nós sofremos muito com isso, recente inclusive. Quem me antecedeu nem terminou o mandato. E hoje apoio o senhor. Apoio o senhor. Se a população de Cachoeiro elegeu o senhor, vai voltar para a prefeitura. Então, eu queria só deixar esses esclarecimentos aqui para a população de Cachoeiro. Além disso, eu ainda queria destacar aqui o nosso empenho, o nosso trabalho nesse governo com a questão do tema das drogas. Eu sei que isso é a questão que mais incomoda a população do nosso município hoje. Por isso que eu estou investindo tanto no CAPS-AD, no programa Acolher, nas parcerias com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vamos trazer o 190 de volta para Cachoeiro, já tem essa garantia do governo do estado. Vamos trazer para cá porque precisamos continuar trabalhando para melhorar a segurança do nosso povo. E eu queria agora aproveitar para pedir o voto da população de Cachoeiro. Passou-se a campanha inteira, fizemos as nossas propostas, avaliamos o nosso governo. Você conheceu tudo aquilo que eu estou fazendo e também os meus desejos futuros para continuar governando a cidade. Então, eu e o doutor Abel, junto com os partidos aliados, nossos candidatos a vereador e a população de Cachoeiro, estamos aqui pedindo o seu voto, com a certeza de que nós precisamos continuar trabalhando. A oportunidade do segundo mandato para repetir o que o governador Paulo Artung fez no Espírito Santo. Foi muito importante para o Espírito Santo. Por isso eu lhe peço, reflita, você que está ainda indecisa, e decida pela continuidade do nosso governo. Eu vou honrar esse voto. Castiglione, 13. Agora, as considerações finais do candidato Glauber Coelho. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ter participado desse debate extremamente importante, significativo para todos nós e para você, telespectador. Eu nasci e fui criado aqui em Cachoeiro de Itapemirim, formei, me preparei, me capacitei ao longo dos últimos 15 anos. Conheço bem, mas bem mesmo, a realidade da nossa cidade. Fui vereador por 3 vezes, fui secretário por 5 pastas da administração pública, hoje no exercício de mandato de deputado estadual. Estou preparado para governar essa cidade. Nós temos um plano de governo. Esse plano não é uma aventura, é um plano real, é um plano concreto. E com a nossa rede de apoio que nós temos, dos senadores da República, do governador do estado, Renato Casagrande, de 70% da bancada federal, que nos ajudarão a destinar, a carrear recurso para melhorarmos a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. É por você, cidadão, cidadã cachoeirense, que eu tenho dedicado mais de 80% do meu tempo, da minha vida, muitas das vezes deixando a minha própria família de lado para cuidar da família cachoeirense. É por vocês que eu quero ser prefeito. É por vocês que eu estou trabalhando muito, me dedicando muito. Eu acredito que Cachoeiro pode mais. Só que Cachoeiro só pode mais com 22. Cachoeiro pode mais com 22.
Nós vamos implantar um novo modelo de gestão administrativa, moderno, capaz, preparado, eficiente, eficaz, e no nosso governo não vai ter corrupção, muito menos secretário afastado por improbidade administrativa pela justiça. No nosso governo, não. No nosso governo, errou, vai pagar o preço. A Bíblia diz que você colhe aquilo que você planta. E o mensalão é do PT. O mensalão não é do PR, é do PT. Aqueles que participavam do antigo PL já foram expulsos, mesmo antes de serem julgados, coisa que não acontece com aqueles que ainda permanecem no PT. Mas o que nós queremos é apenas uma oportunidade para demonstrar a você, cidadã e cidadão cachoeirense, que nós temos condições de melhorar a saúde, como fiz na época em que eu era secretário municipal de saúde. E você sabe disso. Nós precisamos e vamos melhorar o trânsito da cidade, não com pequenas medidas, com medidas paliativas, mas com medidas de grande impacto. Nós não podemos permitir mais que a nossa população viva constantemente, de dia e noite, este momento de insegurança pública. Nós vamos lutar para defender o nosso povo e a nossa gente. E o CAPS-AD, quem construiu fui eu, na época que eu era secretário de saúde. Por isso que eu peço para você, me dê essa oportunidade. Vote no 22, porque Cachoeiro pode mais. A TV Gazeta Sul cumpre aqui, mais uma vez, o seu dever com você, eleitor, e com a democracia. Você viu e ouviu aqui propostas para melhorar a cidade em que você vive. Frente a frente, lado a lado, em alguns momentos, os candidatos perguntaram e responderam sempre temas de interesse público, do seu interesse cidadão, do seu interesse eleitor. E agora é com você. Domingo é dia de eleição. A gente espera que tenha contribuído para que você elabore bem o seu voto e vá às urnas no próximo domingo escolher o novo prefeito da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Fica aqui o meu sincero agradecimento ao candidato Carlos Castiglione, do PT, e ao candidato Glauber Coelho, do PR. Muito obrigado aos senhores pela presença nesse debate, último debate, decisivo debate aqui na TV Gazeta Sul. Nós vamos ainda para o intervalo e já voltamos. Encerramos agora o debate com os candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Mais uma vez, agradecendo a sua audiência que ficou aí até tarde, acompanhando aqui o debate com propostas importantes. Você fica agora com as considerações finais dos candidatos à Prefeitura da capital do Espírito Santo. O debate em Vitória continua. Boa noite. Obrigado.